Vamos lá, gente. Eu muito provavelmente sou o último a chegar aqui nessa sequência de análises e de uma autópsia da seleção brasileira. Eu estava e ainda estou em processo de mudança de casa. Essa aqui é a minha casa nova, por sinal, aqui em Manchester. Estou muito feliz com ela. Então eu estou com muita coisa para fazer e só hoje pela manhã, na segunda-feira, que eu consegui parar para assistir ao VT de Brasil e Uruguai. Esse vídeo aqui, ele se propõe muito mais a olhar para o macro do que para a participação da seleção brasileira nessa Copa América, porque eu encaro ela como parte de um todo, né? Muito menos vou entrar nos pormenores de porque o Brasil se defendeu muito melhor do que atacou contra o Uruguai e, em geral, na participação brasileira nessa Copa América, porque o Brasil é tão insuficiente em termos ofensivos. Não vou entrar tanto nesses pontos porque, repito, eu considero parte de um todo. Eu não consigo analisar para esse Brasil do Dorival, para esse início de trabalho do Dorival, como um objeto isolado. Para mim, ele faz parte de um organograma de uma seleção brasileira que tem se colocado cada vez mais à margem do protagonismo do futebol mundial e neste momento, não só agora nessa Copa América, mas enfim, em um momento maior, vai de 5, 10 anos, à margem do futebol sul-americano. Eu não estou falando de história, tá, gente? Esse quadro aqui com a capa do Times, depois do falecimento do Pelé, ele não está à toa enquadrado. Essa capa não está à toa enquadrada aqui na minha casa. Eu tenho muito orgulho e muito respeito pela história da seleção brasileira, mas cada vez mais a gente se afasta dessa figura que ficou tatuada na memória do mundo, não só de nós brasileiros, de uma seleção brasileira alegre, encantadora e vencedora, e agora a gente está se tornando uma seleção brasileira que não vence e que é antipática, ok? E, enfim, são dentro desses pontos que eu vou mergulhar ao longo desse vídeo. Eu começo e eu vou centralizar esse vídeo em duas perguntas que são muito simples de fazer e muito complicadas de responder. Qual foi o último jogo feliz da seleção brasileira? E qual foi o último jogo e qual foi a última vez que a seleção brasileira te encantou? Antes de entrar no macro, eu vou num micro muito específico porque trata-se de um elefante que está posicionado aqui na sala inglesa, que é agora o novo espantalho, né? Colocado como a razão ou uma razão central, não apenas única, porém protagonista, do insucesso do Brasil na Copa América, que é um meio-campo formado por jogadores que atuam em clubes coadjuvantes aqui na Inglaterra, na Premier League, né? Falando de Bruno Guimarães do Newcastle, João Gomes do Wolverhampton e do Lucas Paquetá do West Ham, complementando ali com Douglas Luiz, que entrou, por exemplo, nos minutos finais contra o Uruguai, que atua no Aston Villa, agora na Juventus, né? Eu não vou entrar nesse debate a sério, porque eu entendo essa questão como uma provocação que, na verdade, é um contra-ataque exagerado a uma soberba exagerada de muita gente que acompanha a Premier League como eu e provavelmente como você. Tem realmente muita gente que pinta a Premier League como se fosse a razão pela qual o futebol existe nesse momento, como se fora do Reino Unido fosse muito difícil achar um futebol parecido com o que se pratica na Premier League e, portanto, cria-se uma ideia de que se você atua na Premier League, você basicamente se coloca à frente dos demais. Isso muitas vezes é verdade, e isso muitas vezes é mentira. A declaração do Andreas, que eu também interpreto como uma provocação bem-humorada, ela não ajuda nessa percepção, né? É uma declaração, uma provocação bem-humorada que eu gosto, mas que eu entendo que o futebol, ele cobra que ela seja justificada dentro de campo e evidentemente que não foi. Né? Não foi contra um meio-campo da seleção uruguaia que não tem nenhum
jogador na Premier League, e não foi contra o meio-campo da Colômbia, que tem 3 jogadores atuando no futebol brasileiro. Então fica muito feio, né? É o momento de contra-atacar pessoas que arrotam que a Premier League é um oásis no deserto do futebol, e a declaração do Andreas vem nesse momento e ela ilustra para mim algo maior do que o próprio Andreas e do que esse grupo da seleção brasileira, mas eu sinto que o jogador brasileiro hoje que vai para a seleção, e eu lembro dessa postura do Andreas, também do Richarlison e de outros, ele está num limbo de tentar resgatar um pouco da marra de um Brasil vencedor de Romário, Rivaldo, Ronaldo, Ronaldinho, Adriano, enfim. Adriano não ganhou a Copa, né, mas ele fez parte da esteira final daquele Brasil protagonista mundial. Só que essa marra ela precisa ser justificada em campo, né? E quando ela não vem com vitórias, e quando ela não vem com atitudes mais simpáticas, ela se esvazia e ela vira uma antipatia perdedora. E isso é muito feio. Cara, eu conheço muito desses caras, né? Que estão hoje na seleção brasileira, tenho boa relação com alguns deles e já entrevistei vários deles, e eu não tenho nenhuma dúvida do amor deles pela seleção brasileira, do comprometimento, etc e tal. Mas esse tipo de postura sem um futebol condizente com as palavras acaba virando motivo de piada, acaba virando motivo do contra-ataque do Luis Soares, do Arrascaeta, que eu acho que também falou alguma coisa, enfim. Atrai esse tipo de coisa quando dentro de campo você não consegue corresponder. Então, e aí depois, eu não sei se é o caso, né, desse grupo, mas em muitos momentos, depois disso, cria-se um nós contra eles, né? Ah, não, é a imprensa que exagerou, é a imprensa que tirou de contexto. Olha, estão torcendo contra a seleção brasileira, não são patriotas. E aí quando esse discurso ele pode criar uma adesão com a torcida, mais uma vez, quando o time vence, quando o time vai bem. Quando não vai bem, fica parecendo apenas neurose de assessor de imprensa ou de parça, uma neurose que ganhou volume demais e que veio a público que não deveria vir. E eu volto a perguntar, qual foi o último jogo feliz da seleção brasileira? Qual foi a última vez que a seleção brasileira te encantou? Insistindo nesse limbo, né, em termos de imagem, que a seleção brasileira tenta se recolocar, mas agora expandindo esse limbo para dentro de campo. Nós nos afastamos do protagonismo do futebol mundial há pelo menos 18 anos, porque 2006, por mais que dentro de campo a gente tenha sido absolutamente risível, eu acho inacreditável, só traz a seleção de 2006 como um retrato dos bons tempos quem não assistiu aquela Copa, ou quem assistiu vendado, né? Porque aquela Copa foi absolutamente ridícula, foi um papelão, foi patética. Mas o Brasil chega naquela Copa ainda como protagonista do futebol mundial, claro, né? Atual campeão do mundo, 3 finais de Copa do Mundo consecutivas e com aquela escalação absolutamente estelar. Mas desde então o Brasil ele vai se colocando à margem, a história sustenta o Brasil enquanto protagonista, o Brasil sempre vai entrar como protagonista e como um dos favoritos em qualquer canto em que ele pratique futebol. Mas em termos de campo e bola, e até mesmo de protagonistas nos clubes, o Brasil tem se colocado à margem, vem sendo puxado à margem do futebol mundial e mais recentemente à margem do próprio futebol sul-americano, né? Hoje a gente está abaixo de Argentina, Colômbia, Uruguai, tá ali conversando para ver se joga melhor que Equador e Venezuela, vai. Isso é um choque muito grande de realidade. A minha geração cresceu vendo essas 3 finais seguidas com 2 títulos e tudo mais. Mas o ponto que eu quero chegar aqui é que eu sinto que o futebol mudou muito, né? De 2002 para cá. Os espaços estão reduzidos, a magia hoje ela é muito mais encontrada na velocidade de raciocínio dos jogadores do que no tempo para driblar. Hoje, um jogador
mágico, tirando os extraterrestres como Messi e etc., é muito mais porque ele consegue executar muitos fundamentos ao mesmo tempo e de maneira muito simples. Ele faz o complicado parecer simples do que de fato alguém mais acoplado àquela imagem que a gente tem de um mago com a bola, como Ronaldinho, etc. e tal, Zidane, enfim. Então, eu sinto que entre o que o Brasil tatuou na memória das pessoas como uma seleção sorridente, dribladora e vencedora, e esse Brasil de um futebol muito pobre e de poucos protagonistas, eu sinto que o Brasil ainda não conseguiu encontrar o próprio lugar dentro desse novo cenário do futebol. Não estamos sozinhos em termos de qualidade de futebol neste momento. Olha como Portugal jogou a Eurocopa, França, Inglaterra, por mais que estejam nas semifinais da Eurocopa. Só que esses países, dentro da própria história, eles não vivem essa escassez neste século como a gente vive, né? A Inglaterra vem de 3 semifinais em grandes torneios, o que é uma novidade para a própria história. A França nem se fala, como vem conquistando não só títulos, mas finais e etc e tal. E Portugal ganhou uma Eurocopa há pouco tempo e vive uma geração, se duvidar, a melhor da própria história. O Brasil não, né? O Brasil está na contramão da própria história. O Brasil ele vive um momento muito, muito, muito pobre de futebol apresentado e que, por exemplo, tanto com o Dunga um pouco e mais com o Tite, conseguiu uma eficiência muito impressionante, mas pouco brasileira, pouco inventiva, com pouca criatividade, e nesse momento não tem cara de nada, né? Até porque vivemos agora 1 ano e meio, ou 1 ano pré-Dorival, à deriva, com 2 treinadores interinos, o Ramon e o Diniz, enfim, uma gestão do Edinaldo que daqui a pouco eu vou grifar um pouco mais essa questão aqui no vídeo, mas nesse momento a gente não tem cara de nada. Então eu sinto que o Brasil ainda não encontrou a própria cara ou como trazer aquele Brasil para o futebol atual. Não digo nem só esse Brasil porque é um teto muito alto para se buscar, mas, cara, eu tenho, e aí é uma coisa que eu não sei se você compartilha comigo, eu tenho a convicção de que a seleção brasileira ela precisa necessariamente cumprir o papel para o qual ela veio ao mundo, que é encantar. Vencer também, mas encantar. A seleção brasileira é a maior da história do futebol. Ela não é mais protagonista, se você tirar a história de contexto. Mas quando você olha para a história, o Brasil, cara, quando eu tive a felicidade de ser correspondente e conhecer o mundo e conhecer diversos países, eu fiquei emocionado com a quantidade de pessoas em todo lugar que eu fui nesse planeta que sorri quando você fala que é brasileiro por conta da seleção brasileira, por conta desse cara aqui. Por conta de Ronaldinho, por conta de Ronaldo, de Romário, de Rivaldo, de Bebeto, de Roberto Carlos, Cafu, e você pode... A lista ela é muito grande, felizmente. Então, quando o Brasil ele se reduz a uma eficiência quase que militar, como que foi com o Dunga, e muito europeia, como foi com o Tite, eu fico triste. Agora, então, eu fico mais triste ainda porque não tem cara de nada. Mas eu sei que é um resgate muito difícil porque o futebol mudou, mas é um resgate que eu entendo que a seleção brasileira precisa ter como missão. É um debate inócuo nesse momento, porque a gente está... Nem o começo dessa conversa a gente consegue enxergar dentro de campo. Qual foi o último jogo feliz da seleção brasileira? Qual foi a última vez que a seleção brasileira te encantou? Um dos maiores sinais de um time disfuncional é quando o melhor jogador é o que não está em campo ou sequer na convocação. Né? Antes o Paquetá não estar com o Diniz era um absurdo. Olha como ele está jogando no West Ham. Agora, depois de uma Copa América insuficiente do Paquetá, ele joga no West Ham. Ele é coadjuvante. Ele não está acostumado a jogar com a bola no pé. Né? O West Ham não tem posse de bola. Como é que ele vai jogar com a seleção brasileira?
Tem que convocar, na verdade, o Matheus Pereira do Cruzeiro, o Estevão do Palmeiras, o Veiga, o Gerson do Flamengo. Mas o Gerson com o Diniz, não dá. Como é que convoca um cara do futebol brasileiro? Tem que convocar o Paquetá do West Ham. E a gente fica nessa câmara de eco e de várias neuroses. E tudo bem, tá? Porque seleção é isso, é lugar pra gente cornetar mesmo. E tem que cobrar o Estevão porque ele tá brilhando, tem que cobrar o Matheus Pereira porque ele tá brilhando e tudo mais. Mas eu não consigo enxergar nenhum desses dois nomes, Matheus e Estevão, ou qualquer outro que você possa trazer aqui, rendendo nesse ambiente da seleção brasileira. Gente, ficamos mais de um mês treinando juntos. Eu sei que é o começo do trabalho do Dorival e eu não vou aqui me contradizer e dizer que é uma vergonha o que o Dorival fez. Não acho. É um começo de trabalho que eu espero que realmente seja um começo, porque se aposta no Dorival, que se aposte no Dorival. Qual que é o outro nome que você pode sugerir aqui? Então que a gente continue com o Dorival e dê tempo ao tempo. Mas, cara, foi um tempo para ver mais do que a gente viu. Repito, na fase ofensiva. Na fase defensiva a seleção brasileira foi muito bem. Mas na fase ofensiva é muito pobre. É muito pobre. Então eu sinto que, beleza, você pode trazer o Estevão, pode trazer o Matheus e tudo mais, pode tentar inventar. Sinto um Dorival com muito medo de arriscar também, né? Depois da expulsão no fim do jogo contra o Uruguai, o Brasil jogou mais de 20 minutos sem conseguir usar ao próprio favor, a ponto de Dorival depois falar que a expulsão atrapalhou o Brasil, que é uma declaração muito interessante de a gente colocar uma lupa depois, porque esse vídeo não é sobre micro, é muito mais sobre macro. Por isso que eu quero tirar até um pouco o peso do Dorival desse momento da seleção brasileira, que está à deriva, passou um ano à deriva, né? Mas também entendo que esperava-se mais de uma seleção que teve sim tempo para treinar e completou contra o Uruguai o 8º jogo com o Dorival. Cara, qual foi o último jogo feliz da seleção brasileira? Qual foi a última vez que a seleção brasileira te encantou? As respostas para essas perguntas são tão distantes que isso explica por que existe um peso hoje em quem entra em campo com a seleção brasileira. Talvez por isso o melhor sempre seja quem não está jogando, né? Se joga o Ederson, o Alisson é melhor. Se joga o Alisson, o Ederson é melhor. Aí não, depois é o Cássio, ou sei lá quem, o Bento. Repito, a seleção brasileira é a maior da história do futebol, mas está à margem há muito tempo. E isso cria ou ajuda, é a questão central nesse peso. O peso, ele não foi inventado por esses atuais jogadores, eles já carregam, né, de outras gerações, mas eles ajudam a colocar os novos quilos, né, a mais aí nessa mochila. Porque, cara, estamos à margem. Na única semifinal que a gente chegou nesse período de Copa do Mundo, aconteceu o que aconteceu. Eu não vou aqui entrar no 7-1, não vou colocar uma lupa nesse fato, até porque é um jogo de exageros, né? Negativos para o Brasil e positivos para a Alemanha. A Alemanha não era aquela maravilha e o Brasil não era aquela assombração, mas é claro que você enxerga problemas ali, né? Só não acho que é interessante usar aquele jogo como uma explicação para tudo, porque é tão exagerado como uma boa charge, né? Que você exagera os traços de tudo. Eu prefiro olhar para os tantos sinais que existem aí da seleção brasileira ao longo dessas décadas, sinais pequenos e médios que ajudam a compor essa pintura que tem do 7-1, a sua principal obra. Mas é um Brasil marginalizado do protagonismo do futebol mundial e agora também do futebol sul-americano. E lembremos que esse peso existia na Argentina até ontem, tá? Até ontem. Não se esqueçam do Messi se aposentando da seleção, sendo criticado como jogador de clube. Olha só. E para o que aconteceu há pouco tempo no Catar. E antes no Brasil, na Copa América. Só que a gente não tem o Messi para aliviar o peso do nosso Scaloni. Né? O Vinícius, ele né, não tem qualquer comparação com o Messi. Ele ainda é muito jovem, ele pode vir a entregar para a seleção brasileira muito mais do que
o quase nada que ele entregou até aqui, mas não dá para colocar essa expectativa nos ombros dele. Quem mais se aproximou foi o Neymar e não conseguiu, e a gente não sabe qual Neymar vai voltar dessa lesão, e o Neymar que joga na Arábia Saudita. Então, não temos um jogador protagonista para catalisar um movimento de resgate da própria identidade. A Argentina voltou a jogar um futebol sul-americano, né? A Argentina é muito diferente de qualquer seleção da Eurocopa. E que bom, e tem que ser assim. Aliás, um dos grandes problemas desse futebol atual é a pouca variedade de identidades e de propostas. Por isso que eu acho que o Brasil deveria fazer algo próprio. Menos militar, menos europeizado. Mas enfim, isso é um debate, é uma filigrana tão rara que é muito difícil a gente debater isso nesse momento. Ou talvez seja o momento de debater, né? Não sei. Não sei, cara. Por fim, não esqueçamos do principal protagonista da bagunça atual da seleção brasileira, Edinaldo Rodrigues, o Terrível. Não esqueçamos desse nome, Edinaldo Rodrigues. Quando será o próximo jogo feliz da seleção brasileira? E quando será a próxima vez que a seleção brasileira vai nos encantar? Até o próximo vídeo.